Hoje eu quero te convidar para juntos realizarmos uma devocional para Deus, que é um tempo justamente de qualidade, de leitura da palavra, de oração, de busca, entrega no nosso tempo para meditar, para refletir sobre o que essa palavra quer deixar para nós e extrair alguns princípios que nós podemos aplicar para esse dia. E a devoção ela tem esse objetivo, né, de buscar princípios de aplicação diária para o alimento da nossa alma. Então, eu quero te convidar a ler a palavra de Deus que se encontra lá em Juízes. Juízes, capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 33 em diante. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os bailes e puseram Baal-berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor, nem usavam de benevolência com a casa de Jerubbaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi-se a Siquém, aos irmãos da sua mãe, e falou-lhes a toda a geração de seu pai e de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor, que 70 homens, todos os filhos de Jerubbaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Que o Senhor encontre uma morada, que a palavra de Deus seja colocada e aplicada nos nossos corações, em nome de Jesus. Aqui é uma passagem que está mostrando a morte de Gideão, né, Jerubbaal. Esse nome Jerubbaal ele aconteceu depois que Gideão derrubou o templo de Baal na guerra contra os midianitas. Né. Gideão é o homem que venceu, né, na força, né, que Deus entregou os midianitas e algumas nações, cerca de 150 mil homens, né, que com apenas 300 homens. Então realmente foi um grande milagre de Deus. Deus mostrou o seu poder, a sua presença, né, a sua misericórdia, e usou a vida de Gideão e fez de Gideão um homem grande, um homem com reconhecimento em Israel. E por isso que ele está no livro de Juízes, que justamente registra o nome daquelas pessoas que tiveram a liderança política, militar e religiosa daquele tempo. E nós podemos perceber na vida de Gideão essa busca sincera a Deus. Ele buscava ter um relacionamento verdadeiro, questionava a Deus, pedia sinais para Deus. Mas também quando ele alcançou essa vitória, né, a gente pode perceber que ele tomou alguns caminhos diferentes. Né? Ele já teve 70 filhos, né? Entre os 70 filhos, um era de sua concubina, que é justamente Abimeleque. Abimeleque quer dizer, né, meu pai é rei. Então veja, no finalzinho da vida, o povo de Israel chegou para Gideão e falou: olha, seja nosso rei, domine sobre nós, né, governe sobre nós. E Gideão fala assim: olha, não, eu não vou governar, e nem meus filhos, né, porque ele falou com sinceridade que isso não era da vontade de Deus. Mas Gideão ele se colocava numa posição como rei, ele gostava de ser visto como rei. Ele só não pecou de não fazer a vontade de Deus, mas a sua disposição, o seu orgulho, né, tudo isso dominou demais o coração, encheu o coração de Gideão
esse orgulho e também ele se deu para as vontades da carne, para os prazeres sexuais, tanto é que ele teve 70, não foi 7, não foi 70 filhos, né? Então eram muitos filhos, com certeza com muitas mulheres, né? Isso trouxe uma consequência muito negativa, com certeza ele não dava atenção para todos os filhos, né? Esse foi também o pecado de Davi, o pecado de Salomão, né? Então é difícil para um homem orgulhoso, um homem poderoso, um homem que tem um reconhecimento, notoriedade na sociedade, e que as mulheres, né, elas têm uma devoção, uma atração, buscam esse tipo de homem. Aí ele realmente deu vontade, deu espaço para os seus desejos sexuais, para satisfazer ali só suas vontades e fazer a manutenção do que ele tinha conquistado, né? Por isso que ele coloca o nome do seu filho, né? Com esse significado, né? Meu pai é rei, né? E depois ele ainda faz uma capa sacerdotal, e isso serve de tropeço para Israel. Mas aqui no momento da sua morte, a palavra de Deus diz que Israel se perdeu totalmente. Então veja, Gideão, que tinha uma liderança religiosa, era para ele dedicar a sua vida ali para a busca a Deus, ao ensino da palavra de Deus, a leitura, né, da Torá, porque o que eles tinham nesse tempo era o acesso ali à Torá, né? Passar os ensinamentos que Moisés deixou escrito para quem? Primeiramente para os seus filhos, né? Para suas esposas, concubinas, né? Então ele falhou nisso, né? E também, consequentemente, também para os líderes de Israel, né? Veja que a palavra de Deus diz que Israel se perdeu, né? Então ele morreu e não deixou um legado, né? Não deixou um legado de conhecimento e de dependência de Deus, né? Ele deixou essa imagem de uma pessoa com muito poder, com muito orgulho, muito fascínio por tudo isso, né? Mas não se dedicava ao estudo da palavra de Deus, a ter uma vida piedosa, uma vida ali no altar de Deus. Então essa foi uma das falhas de Gideão, e isso repercutiu aonde? Na sua casa, né? Então essa repercussão do modo de viver, da indiferença com relação à prioridade, né? A vontade de Deus, ao relacionamento com Deus após a sua vitória, fez com que um dos seus filhos, Abimeleque, fosse aos seus parentes, aos parentes da casa da sua mãe, e pedisse apoio. Para quê? Para simplesmente reinar sobre Israel. E esse reinado foi através da morte dos seus irmãos, né? Então ele recebeu lá 70 pratas, né? 70 moedas de prata, uma moeda de prata para cada irmão que ele matou. E a gente vai ver que Abimeleque era sanguinário, né? Provavelmente se esse irmão tivesse mulher, filhos, ele matava todo mundo. Ele só deixou lá o caçula porque ele se escondeu, né? E a gente vai ver que da mesma forma que ele matou os seus irmãos, o irmão caçula já profetiza, porque ele sabe que Deus ele, naquele tempo principalmente, era olho por olho, dente por dente. Olha, você fez dessa forma, você vai sofrer as consequências, né? Então ele anuncia, olha, do mesmo jeito que vocês fizeram para minha casa, né, Abimeleque vai fazer contra vocês. E é justamente o que acontece, né? Abimeleque ele se volta contra os da sua casa de Siquém e vai para derrubar tudo, matar todo mundo, mata muitos homens, e depois uma mulher atira uma pedra na cabeça dele e ele morre, né? E assim, olha, vê só como que o orgulho, né, do seu pai, ele herdou esse orgulho, né? Ele fala assim pro assistente dele, né? Fala, olha, me mata, para que não digam que foi uma mulher, né, que me matou. Então ele estava mais preocupado com a imagem, com o que as pessoas iam pensar dele, até mesmo com a sua própria morte.
né? Tamanho era orgulho, né? Então é uma dominação aqui maligna mesmo na vida de uma pessoa que estava totalmente entregue aos seus delitos, aos seus pecados, às suas vontades. E esse é um juízo de Deus que eu acredito que seja, depois do inferno, um dos piores. Deus entregar a pessoa para suas próprias vontades, para os seus próprios desejos, né? Então a gente pode ver que Gideão, né? Gideão encheu o coração de orgulho, né? E as vitórias, as conquistas, a vida empresarial, a vida profissional, de reconhecimento, a notoriedade social, ela pode trazer isso, né, para o nosso coração, e a gente tem que tomar cuidado, né? Não é porque nós alcançamos determinada posição, notoriedade ou até conquistas que Deus realiza, não somos nós, né? Mas Deus realiza tais conquistas para quê? Para manifestar a sua glória. E nós devemos o quê? Nos esvaziar e admitir, testemunhar que essa glória é de Deus, que quem provê, quem faz, quem realiza, quem opera em nós a nossa fé, quem opera em nós a pulso, quem dá sede para nós que somos filhos de Deus em Cristo Jesus, é o Espírito Santo. Então nada disso provém de mim, nada disso provém de você que acredita em Jesus, mas quem? De quem? Do Espírito Santo de Deus, é uma obra de Deus. Então a gente não pode, a gente tem que manter espírito humilde e reconhecer, né, que o Senhor é o Senhor, que o Senhor é Deus, né, que é Deus que faz, é Deus que realiza e que nós somos somente instrumentos em suas mãos. E manter a centralidade de Cristo hoje, aplicando para os dias de hoje, no propósito, na missão que Cristo nos deixou, né? Cristo nos deixou um legado de realizar a sua obra. Como? Anunciando o seu reino, anunciando a sua palavra, né? Amando o próximo, amando os nossos inimigos, né? Então a gente não pode perder de foco isso, independente da nossa caminhada, independente das conquistas que nós temos, né? Além do mais, nós podemos ver aqui que é importante a gente transmitir a fé para as pessoas da nossa casa, né, a nossa esposa, né, nossos filhos, né, como diz a palavra de Deus, que nós somos sacerdotes, né, de Cristo, né, para a nossa família, nós temos um ofício, nós somos embaixadores de Cristo, né, para anunciar as boas novas de salvação. Então essa representatividade ela tem que começar dentro da minha casa, né? Claro, dentro da minha vida primeiro, né? A minha vida, o meu relacionamento com Cristo, ele tem que ser vivenciado e testemunhado dentro da minha casa, né? Para minha esposa, para os meus filhos, para os meus parentes, para os meus amigos, né? Na Judéia, né? Na Samaria, né? Em todos os lugares, né? Então isso começa de dentro e vai se expandindo, dentro de casa, dentro da gente, vai se expandindo, se expandindo, né? De forma que as pessoas reconheçam quem? Cristo em nós, não os nossos atos de caridade, os nossos atributos, não, mas quem entregou tudo para nós? Foi Cristo. Quem eu era antes de Cristo? Eu não vou responder, porque se você me conhece, você sabe quem eu era, né? Se você me conhece assim da minha infância, juventude e até na vida adulta, você sabe quem eu era e sabe muito bem o que eu me tornei hoje, né? E o que fez de mim ser essa pessoa de repente um pouco melhor, né? Justamente Cristo em mim. Nada mais, nada de mim foi proveitoso, né? Se Deus me entregar aos meus desejos, às minhas vontades, com certeza eu vou receber um grande juízo, uma grande punição, um grande castigo, porque as minhas vontades eu conheço ela e não vai me levar para ter uma vida de intimidade com Deus. Então eu prefiro o quê? Abdicar, negar, né, as minhos desejos, vontades, permanecer com Deus e pedir para Deus, Deus, olha, fica comigo, me leva nos seus braços, me deixa na sua sombra, no centro da tua vontade, aqui, ó, debaixo da sombra de Deus, da sombra do Onipotente, onde eu encontro o quê? Descanso, onde eu sou guardado, onde eu sou protegido. Então o que eu posso fazer? Agradecer, né? Obrigado, Deus, porque o Senhor está comigo. E o que eu posso também pedir? Deus, que eu possa deixar um legado
para minha família, um legado para os meus filhos, para os meus netos, né? Toda a geração de Israel. Eu estava fazendo um estudo e, de certa forma, assim, eu acho que faz sentido o que o autor disse. Ele fala assim, olha, Deus, ele acaba, não Deus, mas assim, os sacerdotes de Deus, né? O povo de Deus não deixa netos, né? Porque a pessoa tem uma experiência com Deus, igual teve ali Moisés, né? E de repente uma geração toda foi corrompida, se perdeu, igual a devocional que eu fiz antes, né? No primeiro vídeo, que diz assim, que olha, porque vocês não derrubaram os seus altares, não expulsaram os seus inimigos, eles vão ser o quê? Como espinho para vocês. E é o que aconteceu aqui, né? A idolatria, ela voltou para dentro de Israel, e Israel lutou várias vezes contra essa idolatria. Então Deus levantava líderes, né, para derrubar esses inimigos. Israel clamava, né, Deus levantava homens, aí uma geração se perdia, 20, 30, 10 anos, 40 anos passavam, uma geração se perdia e a outra geração se corrompia. Então, nós temos que nos preocupar, eu como pai, como cidadão, né, como embaixador de Cristo, cidadão do reino de Deus, eu tenho que me preocupar com o quê? Com o legado, com a transmissão, né, da minha caminhada com Cristo, da minha experiência pessoal com Cristo, do que Deus é, de quem Deus é, de como Deus faz. Deus é imutável, Deus faz do mesmo jeito e sempre, né? Deus é justo, Deus é fiel, né? Existe Deus também, tem o atributo da sua ira, né? Então Deus se ira, a ira está posta, o inferno é a ira de Deus, né? E quem bebeu esse cálice da ira de Deus? O próprio Jesus, né? O próprio Jesus se colocou, né, no nosso lugar para receber a sentença de condenação no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter o que? Vida, né? Então eu acho fantástico essa perspectiva de que Jesus está no nosso lugar, né? Nos justifica, ele se coloca como nosso advogado. Inclusive ele fala, olha, eu sou o seu advogado, né? Então ele que nos defende, né? Ele que realmente toma a nossa causa, nos apresenta diante de Deus, né? E por conta dele, né, ele fala, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Somente Jesus pode transformar nosso coração, e por meio dos Espíritos Santos de Deus nós não somos entregues ao nosso desejo. Então acho que a gente tem que clamar por misericórdia, né? E principalmente nos esforçarmos para deixarmos esse legado, né? Um legado para os nossos filhos, netos, né? Para os familiares, para colegas, né? Que as pessoas possam ver em mim, né? Eu oro para isso e oro para que Deus também mova seu coração, para que a gente tenha uma fé genuína, né? Uma fé viva, uma fé que queima, uma chama acesa, né? E isso possa ser refletido na nossa adoração, no nosso bem levantar, dormir, andar, comer, se vestir, né? Na administração dos nossos recursos, na administração do nosso trabalho, no nosso desempenho profissional, no ser empregado, diante dos meus superiores, né? Então, que tudo seja para a glória de Deus, e que a gente possa manifestar essa glória e viver com essa consciência. Não errar como Gideão errou. A Bíblia ela é muito clara, muito simples, muito transparente. Deus não omite, né? Houve erro, houve. Isso é um erro que nós podemos tirar como exemplo e buscar o que? O contrário disso. Então, reconhecer, dar glórias a Deus, reconhecer que Deus ele tem a glória, que a gente tem uma responsabilidade de buscar Ele, não esquecer dessa responsabilidade, independente do tempo, independente das circunstâncias, né? Não deixar o orgulho entrar no nosso coração, não se dar para os prazeres da vida, não se dar para o adultério, não se dar para
para a displicência no cuidado da nossa casa, com nossos filhos, pensar no nosso legado, né? No legado que nós vamos deixar, né? Se nós vamos deixar filhos tementes a Deus ou não. Então eu oro para que Deus possa nos ajudar, possa principalmente me ajudar nessa caminhada para me tornar um pai melhor, diante de tantas falhas, tanta limitação. Eu sei quais são as minhas falhas e coloco todas elas diante de Deus e peço para que Deus me fortaleça também, para que Deus não me deixe ser uma pessoa orgulhosa. É muito ruim você conquistar, às vezes, uma condição financeira que você almeja, propriedades, bens que você almeja, né? E recursos financeiros e estar distante de Deus, né? É melhor você não ter nada e estar cheio do Espírito Santo, né? Eu faço essa conclusão para minha vida e peço que Deus me guarde, né, desse sentimento e simplesmente que a fidelidade de Deus possa refletir na minha fidelidade, né, com a minha esposa, com a minha filha, com os meus amigos, né, a lealdade com a minha igreja, com o corpo de Cristo e também no amor ao próximo, aqueles que nos aborrecem, né? Que é um privilégio muito grande poder ter essa oportunidade de participar, de certa forma, dos sofrimentos de Cristo, caminhar nas pegadas de Cristo, né? Para entender um pouquinho do sentimento, né? Do que Cristo teve no seu coração, que deixou o seu reino, deixou a sua riqueza, né? Se fez pobre, né? Por amor de nós, né? Andou, né? Se humilhou, né? Por amor de nós, para que nós tivéssemos essa presença, para que hoje eu pudesse estar aqui lendo a palavra de Deus, né? Para que hoje pudéssemos estar ouvindo, ter contato, né? Com a palavra de Deus, com a pregação do Evangelho e principalmente com a sua igreja. Buscar o Senhor enquanto é tempo, né? Enquanto há ainda tempo e o Espírito Santo de Deus está aqui para mover nossos corações para Deus e nos entregar para Deus até o dia do retorno de Cristo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, que essa palavra encontre morada no seu coração. Um grande abraço. Se você quiser se inscrever no meu canal, curtir e compartilhar, né? Se essa mensagem falou contigo de alguma forma, compartilhe ela. Um grande abraço, Deus abençoe.